Bem, o artigo 4º ele trata da integração da norma. Ele diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Esse foi um assunto que nós tratamos na aula 1, então aqui nós só vamos citar este artigo 4º, que já foi devidamente explicado na primeira aula. Passando à frente, o artigo 5º diz: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, aqui nós temos a questão da interpretação da norma. Na questão da interpretação da norma, é interessante a gente ver que a Lindbe ela vai tratar de uma maneira um pouco mais superficial a interpretação, porque essa é uma questão mais aprofundada pela hermenêutica jurídica. Para nós interessa aqui trazer algumas espécies de interpretação da lei. Coloco aqui as 4 que são muito importantes, existem outras, mas essas são as mais importantes. A gramatical ela vai observar as regras de linguística, o sentido do texto legal. Para a interpretação lógica, que é também chamada de interpretação racional, é a interpretação em que a lei ela é examinada no seu todo. Qual é a lógica? Pode até haver ali algum erro, mas a lógica, pela interpretação lógica, é possível chegar qual era realmente o objetivo do legislador. Às vezes é um pequeno erro que você consegue interpretar que não teria lógica interpretar gramaticalmente de forma diferente. A interpretação sistemática é aquela que vai comparar, um comparativo da lei atual de acordo com as demais leis que inspiraram aquele ramo. Ou seja, ela leva em consideração todo o ordenamento jurídico. Não é uma análise isolada da lei, mas no conjunto de leis a quais ela está relacionada. A interpretação teleológica ela está relacionada à finalidade, o sentido ou a finalidade da norma e das normas também das exigências sociais. Então você pode ter também aí uma interpretação sociológica ou teleológica, quando você busca entender o sentido ou a finalidade para o qual a lei ela foi elaborada. Então é importante, por exemplo, a gente trazer aqui a súmula 364 do STJ, que diz: o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também um imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. A gente traz esse exemplo lá no resumo, porque nesse exemplo o STJ ele utilizou-se da interpretação teleológica para a elaboração da súmula 364, porque após uma análise bem detalhada e integral da Lei 8.009 de 90, essa súmula, 364, foi editada, chegando-se à conclusão de que a verdadeira intenção da lei não é proteger tão somente a família, mas a dignidade da pessoa humana. Então, é um exemplo de interpretação teleológica. Agora, falando sobre o direito intertemporal ou aplicação da lei no tempo, nós temos o artigo 6º da Lindbe e o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. O artigo 6º da Lindbe diz: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Bom, a regra no direito brasileiro é a irretroatividade da lei, ou seja, uma lei ela nasce para produzir efeitos para o futuro e não para regular situações jurídicas pretéritas. Então, no quadro nós temos uma lei entra em vigor e ela vai terminar com o término da sua vigência com uma nova lei, já falamos da revogação. Então ela nasce para produzir os efeitos futuros, que é a ultraatividade.
Então, uma lei, ela pode ser uma lei temporária. Nesse caso aqui, nós podemos ter uma lei temporária. Se o ato contrário ocorrer dentro da vigência, ele vai sofrer as devidas sanções. A lei excepcional seria uma situação de anormalidade. Então, nesses dois casos aqui, entre uma lei que inicia e tem um termo de sua vigência, nós temos o exemplo de lei temporária e leis excepcionais, que elas vão produzir efeitos somente dentro desse prazo definido pela existência da lei. Agora, não havendo esse término, a lei vai continuar produzindo efeitos até que lei nova venha e revogue essa anterior. Então, no direito intertemporal, conforme o artigo 6º, ele diz que a lei em vigor ela terá efeito imediato e geral, mas ela deve respeitar, então, em relação ao passado, o que ela deve respeitar? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O conceito desses institutos são revelados pela própria lei. O parágrafo 1º diz: o que é o ato jurídico perfeito? É aquele que foi consumado de acordo com a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Então, se o ato foi consumado de acordo com todas a legislação vigente, então ele é um ato perfeito, ele é um ato legal. Parágrafo 2º diz que o direito adquirido, considera-se direitos adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterada a arbítrio de outrem. Então, obedeceu esses termos, essas exigências do parágrafo 2º, nós temos aí um direito adquirido, exercido pelo seu titular ou por alguém que foi autorizado por ele. O parágrafo 3º chama-se coisa julgada a decisão judicial que não caiba mais recurso. Então aí teremos a coisa julgada. No direito espacial ou a eficácia da lei no espaço, aí nós vamos tratar do direito internacional privado. O artigo 7º, então nós temos aqui a mitigação da territorialidade. Por quê? O artigo 7º, ele diz: a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e o direito de família. Então, a regra é a lei do domicílio, de onde a pessoa tem o seu domicílio. Então, a pessoa pode até ter mais de uma casa, né, em vários outros lugares, mas é onde ela reside com ânimos de continuidade, ali nós teremos o domicílio da pessoa, onde ela reside de forma permanente. Então, a lei do domicílio da pessoa, se ela é domiciliada no Brasil, é essa lei que vai regular o começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, aí você terá, até o artigo 18, você terá as normas relativas ao direito o direito espacial, né? Como é definido, quais são as regras que são definidas em relação a esses itens, né? Personalidade, nome, capacidade e aos direitos de família, dentro desse aspecto relacionado a qual é a lei que vai determinar os direitos nessas áreas. Então, a partir daí até o artigo 18, nós teremos as regras que tratam do direito espacial ou da eficácia da lei no espaço. O critério que foi utilizado para a aplicação das leis no espaço é o critério territorial. Só que o Brasil, ele adotou essa teoria da territorialidade, só que de forma moderada, que, portanto, é chamado também de territorialidade temperada ou de territorialidade mitigada. Por quê? Porque, excepcionalmente, há leis ou decisões estrangeiras que podem ser reconhecidas e aplicadas no Brasil. Dessa forma, por exemplo, para que haja uma aplicação de leis e de sentenças estrangeiras no ordenamento brasileiro, precisam ser observadas algumas regras. A primeira delas, não se aplicam leis, sentenças ou atos estrangeiros quando elas ofendem a soberania nacional
ou a ordem pública e os bons costumes. Também não se cumprirá sentença estrangeira no Brasil se não tiver o cúmplice, que é a permissão do Superior Tribunal de Justiça. Ele vai homologar aquela decisão para que ela seja cumprida. Além disso, o artigo 15 da LINDB, ele determina que será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna algumas condições, entre elas, haver sido proferida por juiz competente, terem sido as partes citadas ou houver legalmente verificada a revelia, ter passado em julgado e estar revista das formalidades necessárias para a execução no lugar em que for proferida. Também necessário estar traduzida por intérprete autorizado. Essa é uma resolução do STJ número 9. E ter sido homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nesse ponto, leia-se agora Superior Tribunal de Justiça, porque a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela atribuiu essa competência ao STJ. Então, o artigo 15 da LINDB, ele não foi ainda adequado ao sistema atual, porque a Constituição Federal e o Código de Processo Civil já trazem uma atribuição diversa. Dentro das atribuições do STJ, o presidente possui competência para homologar as decisões estrangeiras. Bem, um último tópico que precisamos tratar são as alterações inseridas por meio da Lei 13.655 de 2018. Os artigos 20 a 31 da LINDB, eles são mais aplicados no campo do direito público, precisamente no campo do direito administrativo. Não houve alterações na parte introdutória. Então, esse é um tema que ele deve ser estudado com mais profundidade nesse ramo do direito. Essas alterações, elas trazem, sobretudo, critérios de segurança jurídica na administração pública. Os artigos 20 em diante, eles vão tratar, no artigo 20, por exemplo, especificamente para esferas administrativas, órgãos da administração direta, de controle, que são os tribunais de conta, e judiciais, todos os ramos, aí abrangendo todos os ramos e órgãos de qualquer instância do judiciário. Eles devem justificar suas decisões não com valores jurídicos abstratos. Eles não podem justificar suas decisões com valores jurídicos abstratos sem avaliar quais serão os efeitos práticos dessa decisão. Então, ele põe um peso maior de responsabilidade dos gestores públicos e dos órgãos de decisão judiciária nas suas decisões, com base em finalidade e nos efeitos de suas decisões. Em geral, os valores humanos, eles são valores morais que eles afetam a conduta das pessoas. São valores morais que podem também ser considerados valores sociais e éticos. E eles constituem, assim, um conjunto de regras que são estabelecidos para a convivência saudável das pessoas. Portanto, o juiz, ao tomar a decisão, ou os gestores, eles precisam basear as suas decisões levando-se em consideração os efeitos práticos desta. No artigo 21, ele vai determinar a invalidade do ato, do contrato, o ajuste, o processo ou norma administrativa. Ela deve indicar as consequências, ela deve ser justificada a sua decisão. Temos aí também os critérios de segurança jurídica na administração pública, exigindo clareza normativa nos artigos 29 e 30. E essa clareza normativa, ela pressupõe que haja, por exemplo, ela estimula que haja a edição de orientações e de consulta pública, assim trazendo maior segurança através dessa clareza normativa dos atos administrativos. Essas normas, elas encontram-se inseridas nos artigos 29 e 30, como dissemos. A responsabilização do agente público por interpretação, temos ali no artigo 22, que a interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo de direitos
administrativos. Então, ela pressupõe um parâmetro de contextualização do ato para que possa ser feita a verdadeira averiguação da responsabilidade do agente público. Ela leva em consideração também o dolo ou erro grosseiro. Essa responsabilização do agente, ela encontra então os respaldos nos artigos 22 e 28. Também se extrai na análise desses dispositivos que as decisões dos administradores e gestores ou eventual invalidade do ato, né, que seja verificado algum tipo de irregularidade, pode ocorrer até anos depois. Por quê? Porque a lei de introdução ela não vai levar em consideração a verificação do ato no dia atual, mas sim aquilo que aconteceu na época pretérita, ou seja, no momento em que se efetivou a decisão. Também vai tratar então da invalidação do ato administrativo, vai tratar nos artigos, como já dissemos, no artigo 20 e 21 do princípio de motivação concreta, qual é a real motivação da tomada de decisão, em outras palavras, a aplicação de técnica de economia para observar quais são os impactos da decisão que vai ser tomada, a invalidade referencial, ou seja, sobre essa invalidade, tem a previsão legal do artigo 24 da LINDB, que diz o seguinte: a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houve completado, levará em conta o que? As orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constitucionais. Então, essa invalidade referencial, ou seja, a possível invalidade de um ato administrativo tem que ter como referência o momento em que aconteceu e todas as circunstâncias peculiares da tomada de decisão no momento. Imagine um julgamento acontecendo anos depois, ele precisa agora, de acordo com a lei, levar em consideração o que aconteceu no momento. Também trata das irregularidades sem pronúncia de nulidade, do regime de transição e da administração consensual ou dialógica que estão previstas no artigos 26 e 27, que diz lá, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão público, quando for o caso, após a realização da consulta pública e presente razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeito a partir de sua publicação oficial. Então você vê que pressupõe esse diálogo com os administrados para dar assim mais segurança nas tomadas de decisões na gestão pública. O artigo 27 diz que a decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Então trata aí esses dois artigos, essa busca de solução dos conflitos de maneira consensual. Então, nós encerramos por aqui essa segunda aula, falando aí basicamente de todos os artigos da lei. Obviamente, alguns nós não podemos comentar aqui nessa aula, nessa videoaula. É necessário que o estudante leia a lei seca e entenda as partes, né, que nós apresentamos aqui, as suas divisões, e possa então aprofundar os seus conhecimentos dessa lei que é fundamental e essencial para todos os ramos do direito. É isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.